Salve, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez. É um privilégio podermos estar trabalhando e crescendo um pouquinho, desenvolvendo um pouco mais aquilo que diz respeito à palavra de Deus em nossas vidas e o crescimento a qual nós precisamos ter. Então, vida que cresce, que precisamos de fato crescer em Cristo, né? Na expressão de quem Ele é, aleluia. E hoje nós estaremos dando continuidade a esta série chamada Vaidade e estaremos tratando de um tema fantástico, muito precioso, que é a esperança anula a vaidade. Então, convido você a ficar conosco. Então, vamos ao tema. Então, vamos lá, povo. Que legal a gente estar aí junto mais uma vez. Na semana retrasada nós tratamos a respeito de definindo vaidade. Na semana passada, quem nos colocou em cativeiro, foi um assunto bem gostoso de poder estarmos tratando. E hoje queremos estar dando sequência a essa série chamada Vaidade, que a esperança anula a vaidade. O texto que nós estamos trabalhando está em Romanos capítulo 8, versículo 20 e versículo 21. Vamos ler de novo para que a gente possa entender todo o contexto daquilo que queremos falar hoje, né? Diz assim: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus, né? Aí, veja, quem nos colocou em cativeiro. A uma existência fútil, ou seja, a vaidade, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então veja que aqui o apóstolo Paulo ele aponta dois cenários. Ele aponta um cenário com um grande problema, o maior problema da humanidade, da criação, que é a vaidade. E agora ele nos aponta a solução para este problema, que é a vida de Cristo, ou seja, a esperança do Pai, né? Cristo é a esperança do Pai para uma geração ou para toda a criação a qual está sujeita à vaidade. Nós precisamos conhecer quem é de fato essa esperança de Deus. Porque se nós não conhecemos esta esperança, nós jamais poderemos representar a Ele de forma exata, de forma correta, pura, verdadeira, reta. Então é interessante que todo esse cenário que o apóstolo Paulo nos aponta, se nós nos prendermos apenas no início dele, nós vamos ver que não tem solução para a criação. Ou seja, voltamos lá para Eclesiastes, onde Salomão diz vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, todo o resultado que ele via era vaidade. Ou seja, chega um ponto que ele diz, olha, o que nos resta é comer e beber. Né? Para nós, come e bebe, desfrute da vida, porque o resultado é vaidade. Mas é claro, um homem que estava numa condição a qual não tinha Cristo ainda, não é mesmo? Então nós vemos toda a história acontecendo e hoje nós sim apontamos e encontramos onde a criação está sujeita à vaidade e encontramos também uma esperança. Quando se trata de esperança, nós precisamos entender e apontar para esta esperança que é a base, que é o fundamento da nossa vida, chamada Cristo. Ele é a esperança do Pai. Porém, o apóstolo Paulo ele aponta assim, na esperança de quê? Com os filhos de Deus. Aqui ele aponta uma esperança que é sim o Filho, né? A esperança é Cristo, a esperança do Pai, mas agora ele nos insere nesta realidade. Uma vez que estamos inseridos em Cristo, fazemos parte desta realidade com Ele, nos tornamos um com Cristo. E aqui está a esperança para esta geração, aqui está a esperança para esta criação. Não se trata nem da minha esperança ou da tua esperança, a esperança de qualquer homem nesta terra, e sim a esperança que vem somente de Cristo, ou a esperança que é Cristo. Nós olhamos para esta esperança do Pai e nós vemos que nós jamais poderemos ser a esperança para esta geração se ainda continuarmos
níveis altíssimos de imaturidade. Porque a maturidade, ela provê a esperança do Pai. Veja que coisa tremenda, já tratamos a respeito de maturidade esses tempos atrás. E se você ainda não viu, te convido a dar uma olhadinha nos nossos vídeos lá. E você vai entender um pouquinho sobre esta maturidade. E esta maturidade, ela precisa nos alcançar. E encontramos esta maturidade e ativamos essa maturidade no corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo não há como vivermos esta maturidade. Então, teve um dos vídeos que a gente tratou a respeito de a maturidade é a medida de Cristo em nós. A maturidade é a medida de Cristo em nós. Então, quando nós trazemos isso para esta realidade, aqui está a manifestação da vida de Cristo em nós. Ou seja, é desta forma com que crescemos, desenvolvemos, e é essa manifestação, ela se chama esperança. Ou seja, é uma esperança em que toda esta geração está sedenta, ela está aguardando. Ou seja, precisamos apresentar este Cristo para o mundo. E como que isso vai se dar? Através dos seus filhos. Aqui está, na esperança de que com os filhos de Deus. Ou seja, que estamos nós apresentando esta esperança para uma criação que está em vaidade, para uma criação que vê, olha, não tem resultado a não ser a morte, para uma criação que ela fala assim, não tem esperança para nós. Mas Deus envia esta esperança, a sua esperança, para estas gerações, né, e futuras gerações. Ou seja, Deus envia o seu Filho para que ele promova esta esperança em nós e agora nós possamos promover esta esperança na vida daqueles que ainda não o conhecem. Precisamos ser esta esperança porque ela é a única forma de terminar com o maior problema que o homem está inserido, que é a vaidade. Então a manifestação dos filhos de Deus é a manifestação que cada um de nós precisamos ativar, manifestar para estas gerações. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, nós vamos ver aqui quando Paulo ele nos mostra que a criação ela sabe que a esperança é a manifestação dos filhos de Deus. Diz assim, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, ou seja, em que os filhos de Deus se manifestarão. Certamente você já ouviu falar a respeito do versículo que nos fala que somos sal da terra. Olha, é gostoso saber que somos sal da terra, luz do mundo, é muito legal, fazemos campanhas, fazemos tempo de oração com isso, promovemos diversos eventos com este tema, retiros com este tema, é muito legal. Porém, deixa eu perguntar para você, como é que você vê este sal? Porque se nós somos sal, nós precisamos ser sal para salgar, correto? E o sal, quando ele não cumpre o seu propósito, ele se torna insípido. Então imagine que a igreja é o lugar onde o sal está depositado, ou seja, chamemos a igreja de saleiro. A igreja é o lugar onde o sal está depositado, onde você e eu somos sal para esta terra. Porém, dentro do saleiro, irmãos, nem eu e nem você vamos promover esta esperança que esta geração necessita. Precisamos entender que é fora do saleiro em que nós vamos promover aquilo que Deus espera de nós. Ou seja, quando Ele nos elege esperança para esta geração. Porque estamos fundamentados na esperança do Pai, que é Cristo. Então, como sal nesta terra, nós vamos manifestar esta esperança, esta nova vida, para aquele que ainda está em vaidade. Veja que quando o sal ele permanece por muito tempo dentro do saleiro, ele começa a engrossar porque ele umedece e dificilmente ele sai do saleiro. Você pode pegar em qualquer local que você vá, que eles às vezes não fazem essa manutenção, né, da troca do sal dentro do saleiro. Você vai ver que ele está úmido. Alguns colocam até arrozinho para ver se dá uma soltada, né, para ver se ele sai melhor. Mas não adianta, é um sal velho. É um sal que ele umedeceu, ele engrossou e dificilmente ele sai do saleiro. Você bate e ele não consegue
cumprir o seu propósito, que é salgar do lado de fora. Assim estamos muitas vezes nós dentro da congregação, dentro da igreja, irmãos. Passamos anos dentro da igreja, esperando estar prontos e aprovados para irmos e finalmente manifestar Cristo do lado de fora, mas achamos que não, ainda não é tempo. E com o tempo, isso se torna cada vez menos importante para nós, porque estamos numa zona de conforto. Precisamos ativar, irmãos, porque somos esta esperança de Deus. Nos tornamos esta esperança juntamente com Cristo para uma geração que necessita desta verdade. Então, seja sal do lado de fora. Porque o sal dentro do saleiro, meu irmão, nós somos sal, nós não estamos promovendo nada um com o outro. Nós só estamos ali completando o saleiro. Mas estejamos nós promovendo vida, promovendo verdade do lado de fora. A palavra do Senhor, ela nos aponta que nós somos o corpo de Cristo. E já falamos, tudo que nós queremos manifestar vai ter que ser dentro do corpo. A salvação, a vida eterna, a maturidade, a esperança, tudo se manifesta dentro do corpo. Então todo o corpo cresce em Cristo e em maturidade à medida que Cristo cresce no corpo. Vimos isso em um dos nossos vídeos. Então, como nós precisamos desenvolver isso em nós, irmãos? Desenvolver a maturidade, a santificação, desenvolver o nosso chamado, desenvolver a nossa responsabilidade, desenvolver a nossa obediência, desenvolver a nossa vida em Cristo, porque nós nos tornamos esperança. Há uma esperança em que toda esta geração ela está sedenta, ela está numa expectativa, expectante para que nós finalmente nos manifestemos. Dentro do saleiro você não vai promover aquilo que Deus espera. Então, voltando a ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 19, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então, meu irmão, ativemos isso em nós. É necessário promover, sim, frentes de evangelismo, sim, frentes de pregação do evangelho, frentes de pregar a verdade, de viver a verdade. É necessário que nós, como filhos de Deus, possamos ser a esperança para esta geração, para esta criação, para este mundo. Paulo sabia que a igreja ela não se mede em quantidade de pessoas, e sim em quantidade de Cristo manifestado. Precisamos acordar, precisamos manifestar esta vida para que outros possam também ser esperança de Deus nesta terra. Então o que vemos hoje, que a esperança ela anula a vaidade. Sim, a esperança do Pai é a vida de Cristo, é o próprio Cristo. E nós nos tornamos esperança juntamente com Ele para promovermos esta salvação, esta libertação, como diz o texto, na esperança de que com o Filho de Deus, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Cabe a mim, cabe a você. Somos os filhos, então precisamos promover esta esperança. Somos os filhos, então sim, há uma grande possibilidade desta criação sair da vaidade e tomar a sua postura, a sua vida agora em Cristo. Cristo é a esperança do Pai. Nós nos encontramos e nos tornamos esperança para esta geração, para que de fato você e eu, meu irmão, possamos nos manifestar do lado de fora do saleiro e estarmos levando a vida de Cristo, pregando este Evangelho, dizendo que de fato é nele que poderemos ver transformação, salvação, vida eterna. É nele que poderemos manifestar a vontade do Pai. É nele que poderemos ser mais exatos naquilo que temos pregado, naquilo que temos vivido. Então, meu irmão, fica aqui por hoje o nosso tema, esta série Vaidade, encerramos hoje aqui, e que nós de fato possamos juntos, possamos seguir crescendo na vida da esperança do Pai, na vida de Cristo,
e que possamos ser esta esperança para esta geração em nome de Jesus, tá bom? Um beijo a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. E hoje daremos continuidade a esta série chamada Vaidade. Cara, mano. Este é o meu ventilador silencioso, ok? Então, me perdoe que eu vou desligá-lo. Acho até interessante fazer uma boa propaganda de um ventilador silencioso. Se você quiser comprar um bom ventilador silencioso, você fala comigo, viu? Aí a gente já vai fazendo um bom negócio. Uou! Vamos lá!